nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Patos, panemas e turbos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos, saúdo os telespectadores, internautas. Informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara pelos canais 13 da TV a cabo, no canal oficial da Câmara e no YouTube, ficando disponível o arquivo gravado dessa transmissão apenas da ordem do dia, no site oficial, além das tradicionais transmissões no canal da TV a cabo, nos termos das regras do período e recomendações da Justiça Eleitoral. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos da 34ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, solicito ao vice-presidente que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental e peço por gentileza a Secretaria da Casa que providencie a lista de chamada. Abel Diniz Fiel. Alexandre Araújo Dauage. Alexandre Florencio Dias. Presente. Anísio Aparecido Felicete. Presente. Aparecido Luiz. Presente. Caio César de Almeida Lima. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero, investigador, presente. Éder Júlio Mota. Edivaldo Lúcio Abel. Presente. Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Mário Sérgio Pazianotto. Presente. Raquel Borges Espada. Presente. Salim Mater. Presente. Santiago de Lucas Ângelo. Presente. 12 vereadores presentes. Havendo número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão.
Questão de ordem, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, eu quero nessa noite pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Dona Benedita da Silva Constâncio, aos 83 anos. Faleceu agora dia 3/10/2020, mais uma vítima do Covid. Deixa o esposo Arildo Renato Constâncio, os filhos Celso Ismael Constâncio, Vera Lúcia Constâncio, Simone Constâncio, Silsa Isabel Constâncio Pereira, netos e bisneto. Externar a toda essa família Constâncio todo o sentimento desta casa, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Anísio Felicete. Também, senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Romildo Parra Pérez, era pai da senhora Regina Fernandes Nagak, funcionária dessa casa, muito querida por todos. Quero externar também as condolências minhas e de todos os colegas a toda a família enlutada. Por gentileza, só repetir o nome, Anísio, fazendo favor. Senhor Romildo Parra Pérez. Tá. Questão de ordem, vereadora Raquel Espada. Presidente, também gostaria de pedir um minuto de silêncio em favor da senhora Maria Luísa, professora muito querida da educação, historiadora. Eu não tenho sobrenome, mas depois eu passo para Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador Cid, sindicato. Senhor presidente, eu também gostaria de externar aqui os meus sentimentos a toda a família lutada da senhora Benedita Constâncio. Obrigado. Como solicitado pelos senhores vereadores, e termino o minuto de silêncio. Questão de ordem, vereador Alexandre Zóia. Senhor presidente, também gostaria de solicitar um minuto de silêncio aqui pelo falecimento do senhor Paris. Foi morador aqui de Ourinhos há muitos anos. Ele não estava morando em Ourinhos, já estava morando lá em São José do Rio Preto, mas sempre frequentava aqui a cidade, sempre ajudava muito a igreja aqui na cidade de Ourinhos, e nós tivemos uma perda imensa aqui para o nosso município. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio e que Deus conforte o coração de todos os seus amigos e familiares. E gostaria de solicitar também a consignação da minha presença. Obrigado. Solicito ao vice-presidente conseguindo a presença do vereador Alexandre Zóia. Pela ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, eu também gostaria de solicitar um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do seu Aparecido Edneu Paris. Como o vereador Zóia falou, pessoa que eu tive a oportunidade de ter trabalhado na gestão do ex-prefeito Claudemir de 2001 a 2004, e também quero estender os meus sentimentos a toda a sua família. Como solicitado pelos senhores vereadores, um minuto de silêncio. Deus possa confortar a todos os familiares e amigos da senhora Benedita, da professora Maria Luísa, do seu Romildo, do seu Aparecido. Que Deus conforte o coração de todos. Questão de ordem, vereador Caio Lima.
Solicito que se faça consignar minha presença, por gentileza. Solicito ao vice-presidente consignar a presença do primeiro secretário, vereador Caio Lima. Saliento e ratifico aos senhores vereadores que, durante o transcorrer dos debates, observem os termos da Resolução 7 de 2020, em especial o artigo 2º, que estabelece o seguinte: ficam advertidos os vereadores dessa Casa de Leis que suas manifestações durante as sessões legislativas não poderão resultar em autopromoção eleitoreira ou de outros partidos, coligações ou candidatos, nem em ofensa ou ridicularização de qualquer candidato, partido e coligação durante as sessões ordinárias e extraordinárias ou de outros eventos do Poder Legislativo Municipal, de acordo com as recomendações da Justiça Eleitoral. Informa ainda aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com o tema livre, que deverá ser realizada junto ao primeiro secretário. Para o uso da palavra na explicação pessoal, terceira parte da sessão, destinada à manifestação dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão e no exercício do mandato, as inscrições deverão ser solicitadas ao primeiro secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da ordem do dia. Coloca em votação a ata da 33ª sessão ordinária de 2020. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo dos ofícios recebidos, inclusive os de respostas a requerimentos. Expediente terceiro, as correspondências recebidas após a última sessão. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos 1546, 1614 e 1692 de 2020 do vereador Abel Fiel, 1391 de 2020 do vereador Alexandre Zói, 1501, 1623, 1635, 1641, 1678, 1691 de 2020 do vereador Anísio Felicete, 1477, 1649 e 1651 de 2020 do vereador Cido Sindicato, 1318 e 1647 de 2020 do vereador Caio Lima, 1542, 1543, 1544, 1659, 1660, 1661 e 1681 de 2020 do vereador Carlenzio Sindicato, 1190, 1312, 1316, 1547, 1588 e 1667 de 2020 do vereador Cícero Investigador, 1705 de 2020 do vereador Éder Mota, 194, 648, 1057, 1141, 1142, 1143, 1144, 1456, 1457, 1620, 1629, 1652, 1655, 1656, 1657 e 1658 de 2020 do vereador Vadim, 1648 e 1676 de 2020 do vereador Sargento Sérgio, 1616 de 2020 da vereadora Raquel Espada, 1619 de 2020 do vereador Santiago. Ofício 1116 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha sentença aos processos 018 767.989.17-1 e 020 995.989.17-1, referente a pregão realizado pela Prefeitura Municipal de Ourinhos. Protocolo 628 de 2015-15, que registra boletins de área e tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, SAI, referente ao período de 25 de 8 de 2020 a 31 de 8 de 2020, dos números 148 a 152. Ofício 125 de 2020, que encaminha boletins de área de tesouraria da Prefeitura Municipal de Ourinhos, referente ao período de 3 de 8 de 2020 a 31 de 8 de 2020, dos números 144 a 162 de 2020. Senhor presidente, ofício de terceiros lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores e assessores na Secretaria da Casa. Também
após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada um dos senhores vereadores. Comunico, senhores vereadores, que foram apresentadas à mesa a seguinte matéria: projeto de lei número 48/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui no município de Ourinhos o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e da outras providências. A matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração do respectivo parecer, como preceitua o regimento interno. Neste momento, faremos a apresentação das matérias relativas à 34ª Sessão Ordinária de 2020, nos termos preconizados pelo regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos requerimentos. Requerimentos de número 1744 a 1759 de 2020. Requerimento do vereador Abel Fiel, 1745, 1746 de 2020. Requerimentos do vereador Anísio Felicete, 1751, 1755, 1756 de 2020. Requerimento do vereador Caio Lima, 1744 de 2020. Requerimentos do vereador Carlinhos do Sindicato, 1757 a 1759 de 2020. Requerimento do vereador Cícero Investigador, 1753 de 2020. Requerimentos do vereador Éder Mota, 1749 e 1752 de 2020. Requerimento do vereador Sargento Sérgio, 1754 de 2020. Requerimentos do vereador Santiago de Lucas, 1747, 1748 e 1750 de 2020. Senhor presidente, todos os requerimentos foram apresentados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação das indicações desta sessão. Indicações de número 1200 a 1219 de 2020. Indicações do vereador Abel Fiel, 1202, 1207 e 1208 de 2020. Indicações do vereador Cid Sindicato, 1200, 1201, 1211, 1213, 1215 a 1219 de 2020. Indicação do vereador Cícero Investigador, 1203 de 2020. Indicações do vereador Éder Mota, 1209 e 1210 de 2020. Indicação do vereador Flávio Ambrosim, 1214 de 2020. Indicações do vereador Sargento Sérgio, 1204, 1205 e 1212 de 2020. E indicação da vereadora Raquel Espada, 1206 de 2020. Senhor presidente, todas as indicações apresentadas. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções. Moção do vereador Cícero Investigador, 296 de 2020, de pesar pelo falecimento do senhor Vicente Bertolino Ferreira, 297 de 2020, Gético. 297 de 2020, de pesar pelo falecimento do senhor José de Paula Lima. Moção do vereador Alexandre Zóia, 298 de 2020, de congratulações à PAI, ação de pais e amigos excepcionais pelos excelentes serviços prestados em nosso município. Moção do vereador Santiago de Lucas, 299 de 2020, de congratulações ao servidor público municipal Arildo de Souza Bueno, Melancia, pelos 25 anos de excelentes serviços prestados em prol de nosso município. Moção do vereador Sargento Sérgio, 300 de 2020, de repúdio pela decisão do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo em transferir para a capital paulista policiais militares envolvidos em ocorrências policiais em que haja disparo de arma de fogo. Moção do vereador Abel Fiel, 301 de 2020, de congratulações ao senhor Francisco Marreira e família pelos mais de 40 anos de serviços prestados em nosso município de Ourinhos. Moção do vereador Alexandre Zóia, 302 de 2020, de congratulações ao NAIA, Núcleo de Atendimento à Infância e Adolescência, pelos excelentes serviços prestados em nosso município. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações e de repúdio lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. Apresentadas as matérias, coloco em discussão o requerimento número 1744. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Divaldo Sabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Divaldo Sabel, coloco em deliberação do plenário o pedido, requerendo que a discussão e a votação dos requerimentos sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores.
Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos números 1744 a 1759 de 2020 e as moções números 298 a 302 de 2020. Está em discussão. Obviamente, com exceção das matérias previamente destacadas. Aviso, Abel. Com a palavra, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, eu quero falar aqui de um requerimento meu, o 1753/2020, onde eu requeiro informações quanto à possibilidade de se realizar estudo a fim de proibir a execução de retorno no cruzamento da Avenida Jacinto Sá com a rua Prefeito Eduardo Salgueiro, no sentido contrário, ali centro-bairro. Senhor presidente, subindo a Avenida Jacinto Sá, para que as pessoas que nos ouvem possam se localizar, sentido bairro centro, logo acima do pontilhão ali, o primeiro retorno fica ali na Prefeito Eduardo Salgueiro, tanto para a direita quanto para a esquerda ali, para poder acessar a rodovia Raposo Tavares. O que acontece, senhor presidente? Há algum tempo atrás eu cheguei a fazer uma indicação solicitando que fossem colocados alguns trilhos ali naquela esquina da Jacinto Sá, sentido centro-bairro. Porque na manobra ali de alguns veículos pesados, acabaram que atingindo ali o poste de energia, inclusive é possível verificar isso através do amassamento ali do cano, né, que leva ali o aterramento ali naquele poste, e sem contar a destruição causada na calçada ali, levando um enorme prejuízo ali para o proprietário do prédio da esquina. E colocado esses trilhos, senhor presidente, aí pela administração, não tem sido suficiente para que os veículos deixem de fazer esse retorno para Jacinto Sá, sentido centro-bairro. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria muito que fosse realizado um estudo ali, a pedido do proprietário, já que cansado de executar essa manutenção, esses reparos ali na calçada, a possibilidade de avançar um pouco aquele canteiro central. Avançando aquele canteiro do centro ali da Avenida Jacinto Sá, às vezes ali questão de meio metro, 1 metro a mais, é bem possível que evite essa conversão pela questão do ângulo, né? Já não terá mais condição ali de fazer essa manobra. Deixar claro, senhor presidente, que essa solicitação eu quero deixar registrado na casa, atendendo o pedido ali do munícipe que me procurou, inclusive com fotos ali do choque do trilho, né, destruindo até a calçada ali, há pouco tempo feita a manutenção por ele. Era isso que eu tinha, senhor presidente, muito obrigado. Continue em discussão, com a palavra, vereador Sargento Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem em suas residências, pelo Facebook. Senhor presidente, eu queria estar falando nessa noite da moção de repúdio número 300/2020, que está pautada para essa noite. E antes de falar, presidente, eu queria explicar o que nos levou em vir essa noite na tribuna, nessa Casa de Leis, falar desse assunto que tanto preocupa a nós aqui da cidade de Ourinhos, a preocupação que nos traz e essa providência do governador também nos traz uma preocupação diante da segurança no estado de São Paulo. Eu vou ler na íntegra essa moção, presidente,
como eu falei, de número 300/2020, moção de repúdio pela decisão do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo em transferir para a capital paulista policiais militares envolvidos em ocorrências policiais que hajam disparo de arma de fogo, presidente. Lamentavelmente, vemos atônitos o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo demonstrar seu despreparo e prova de desamor à própria instituição, em punir aqueles que os representam diante o combate à criminalidade em nossas ruas, presidente. O policial militar em atividade nas ruas, basicamente, soldados, cabos e sargentos, já penalizados pela política salarial no Estado, são expostos diariamente ao risco de vida, num país, presidente, onde mais se matam policiais no mundo, em razão de uma legislação que protege o malfeitor e pune os policiais. Agora, surpreendentemente, quem deveria protegê-los e valorizá-los decide puni-los com transferência involuntária para a capital paulista. Aqueles policiais que no atendimento de ocorrências necessitam efetuar disparos de armas para defender a sua própria vida ou de outrem. Na semana passada, presidente, lamentavelmente, 3 de nossos policiais militares, eu disse 3, que atuam aqui na cidade de Ourinhos, seriam transferidos para a capital paulista em virtude do atendimento de uma ocorrência aqui na cidade de Ourinhos, na madrugada do dia 2 de setembro deste ano, há um mês atrás, né? Onde, por ocasião da perseguição de um carro suspeito, foram efetuados disparos, sem, contudo, presidente, ferir ninguém. Na ocasião, presidente, os envolvidos foram detidos e encaminhados ao distrito policial, onde foi apreendido no veículo que estava em fuga, 47 pinos de substância branca idêntica à cocaína. Esses policiais deixariam familiares e filhos menores que sofreriam com suas ausências. Inclusive, a decisão causa um agravamento na deficiência já do efetivo policial que temos. O aspecto muito relevante, presidente, a ser considerado e discutido é o efeito psicológico e emocional aos demais profissionais, com reflexo ao trabalho policial em nossas ruas. Vereador Carlinhos, sindicato. Eu peço a palavra, passo para que o vereador Sargento Sérgio conclua a sua fala. Obrigado, excelência. Peço que acrescente, então, 5 minutos do tempo cedido pelo vereador Carlinhos, sindicato. Obrigado, presidente. Então, eu vinha dizendo que essa providência do governador, ele causa um efeito psicológico e emocional aos demais profissionais da Polícia Militar, com reflexo do trabalho policial nas ruas, que certamente se notará, isso é grave, presidente, uma intimidação em suas condutas diante ao fato desta retaliação. A Câmara Municipal de Ourinhos, representante da ordeira comunidade oriense, manifesta seu profundo repúdio a essa inaceitável postura do Comando Geral da centenária Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ourinhos, 30 de setembro, Sargento Sérgio. Eu queria, presidente, finalizando aqui, dizer, diante do que foi lido, não poderia este vereador, que é a voz da Polícia Militar nessa tribuna, deixar de falar desse assunto nessa Casa de Leis nessa noite. Um verdadeiro absurdo
o governo do Estado de São Paulo, onde, diante de tanta violência que já temos, a qual é impulsionada pelo uso e tráfico de drogas, onde atualmente a única ferramenta de freio, ou que funciona como freio, a ação criminosa, são os valentes policiais militares. E, de repente, o governo do Estado de São Paulo determina transferência de policiais militares como medida punitiva aos PMs, que, transferindo do interior para a capital e vice-versa, aqueles profissionais que nos desempenham de suas funções, defendendo a sociedade, participarem de entreveros com marginais. Um verdadeiro... Pois não, Excelência. Quero parabenizá-lo por essa moção, uma moção que, sem dúvida, assinarei com Vossa Excelência. Eu que também iniciei minha carreira na segurança pública através da Polícia Militar. Tenho hoje inúmeros policiais militares, amigos e colegas aí de atendimento de ocorrência. Inúmeras vezes somos procurados por pessoas que, até com afastamento do 90 da cidade de Ourinhos, a gente verifica que tudo isso soma para que ingesse o trabalho policial, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e principalmente desse caso em concreto da Polícia Militar. É uma forma em que, rapidamente, em questão de segundo, o policial vai ter que decidir entre morrer ou ser transferido. É uma aberração. Eu que estive presente aqui no encontro com o atual governador, e logo pude perceber que pouco ele sabe a respeito de segurança pública. E não há dúvida, vereador, que muito mal assessorado. Eu não sei, essas pessoas que hoje são os responsáveis aí pela manutenção da segurança pública, seja em qualquer das polícias, né, inclusive das co-irmãs, tratar o policial, né, o valor humano hoje em relação a esse enfrentamento. Escolher pela morte ou pela transferência. É o prêmio que o policial, aquele que sai de casa, não sabe se retorna, talvez seja a última vez que ele veja o seu filho, sua esposa, e muito pouco reconhecido pelas redes sociais, reconhecido na mídia, a valorização do crime em relação à sociedade do bem. Era isso. Muito obrigado, viu? Agradeço, Excelência. O vereador Cícero já compôs as fileiras da Polícia Militar e sabe a dificuldade do trabalho policial. Presidente, queria ainda concluir dizendo que é um verdadeiro despropósito essa atitude do governador, um retrocesso na política de enfrentamento à violência no Estado de São Paulo. O caso da PM de Ourinhos, presidente, transferido na semana passada, há de se enaltecer a pronta decisão... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Raquel Espada. Peço a palavra e cedo meu tempo para que o sargento Sérgio conclua a sua moção. Peço que acrescente 5 minutos do tempo da vereadora Raquel Espada, cedidos ao vereador sargento Sérgio. Agradeço, Excelência. Como eu estava dizendo, no caso dos PMs de Ourinhos, transferido na semana passada, há de se enaltecer, presidente, a pronta decisão da meritíssima juíza Bárbara Mordachini, da vara do Juizado Especial do Fórum de Ourinhos, que deferiu o pedido de suspensão da transferência dos policiais militares de Ourinhos, mantendo-os aqui em Ourinhos, né? Corrigindo, então, essa terrível inversão de valores em desfavor dos nossos policiais militares. A decisão da Justiça de Ourinhos interrompeu esse autoritarismo do excelentíssimo senhor governador e abriu, presidente, isso é muito importante, uma jurisprudência para ações idênticas a essa, do mesmo nível, no Estado de São Paulo. Sabemos que Ourinhos não é o único caso, houve um caso aqui próximo, uma perseguição há alguns dias de um veículo ali na Marechal
região de Bauru, o carro em fuga por 60 quilômetros, envolveu várias viaturas e, naquela situação, digamos assim, uma viatura da Polícia Militar, que é o Águia, né? Não seria uma viatura. O avião da Polícia Militar também participou da perseguição e foram efetuados disparos, sim, o helicóptero, e foram efetuados disparos no veículo que fizeram com que ele parasse, porém, os policiais do Águia foram também transferidos para São Paulo, presidente. Então, Ourinhos não é o único caso. Então, em nome da Polícia Militar de Ourinhos, queremos aqui demonstrar a nossa solidariedade aos nossos policiais militares e, em nome desses policiais não transferidos, externar os nossos agradecimentos e reconhecimentos à Justiça de Ourinhos, em nome da juíza de Direito, Bárbara Mordachini. É que eu tinha, presidente. Obrigado, muito boa noite a todos. Com a palavra, pela ordem, vereador Éder Mota. Acho que, por gentileza, Vossa Excelência, conseguirem minha presença? Sim. Solicito ao primeiro secretário conseguindo a presença do vereador Éder Mota. Com a palavra, vereador Edivaldo Sabel. Senhor presidente, eu peço permissão de fazer uso da palavra do assento. Permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, nós também não poderíamos deixar de falar da moção de repúdio pela decisão do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo em transferir para a capital paulista policiais militares envolvidos em ocorrências policiais em que haja disparo de arma de fogo. Senhor presidente, pessoas que nos assistem, o absurdo é tão grande, a inversão de valores é tão grande, que é difícil falar do assunto. Quando nós soubemos do que estava acontecendo, e que nós soubemos aqui da transferência desses 3 policiais para a capital paulista, o que vem na nossa cabeça, o que vem na cabeça da nossa população é o seguinte: este é o prêmio que a Polícia Militar está tendo pelo excelente trabalho que eles desenvolvem em nosso município. Eu acho que uma moção de repúdio ao comando da Polícia Militar é pouco. Quando no dia a dia aqui que nós observamos, principalmente na imprensa falada e escrita, todos os dias nós observamos prisões, todos os dias, 1, 2, 3, 4, prisões de pessoas que estavam aqui provocando o mal à nossa população. E quantas vezes nós já ligamos para alguns jornais e rádio também, para pegar o nome dos policiais que estavam fazendo esse excelente trabalho na nossa cidade. Agora, um policial, ele sai à captura de bandido, o bandido atira no policial, ele tem que se esconder. O que foi falado pelo vereador Cícero, que ele precisa escolher entre a morte ou a transferência. Esta é a maior aberração que eu já vi na minha vida. Nós temos aqui um índice de criminalidade baixo. E eu posso adiantar que são graças a esses policiais. Esses policiais que foram transferidos, você não pode reagir, você não pode atirar. O ladrão atira em você, você tem que se esconder. Você não pode reagir. E se você reage, no caso que foi falado aqui, que ninguém saiu ferido, esses 3 policiais são transferidos, deixando aqui suas esposas, seus filhos, o seu convívio. Eu não tive outra alternativa.
o elo de ligação que nós temos com o governo do Estado é o deputado Mauro Bragato. Eu saí da cidade de Ourinhos, eu fui até Presidente Prudente, eu levei o dossiê desses policiais, desses trabalhadores que nós temos que reverenciar. Nós precisamos reverenciar esses 3 policiais por tudo que eles já fizeram na nossa cidade. E eu pedi para o deputado Mauro Bragato, que é o deputado que mais fez pela cidade de Ourinhos, mais trouxe pela cidade de Ourinhos, e é o representante, é o líder do governo na nossa região, que ele fale primeiro com o Comando Geral da Polícia Militar. Que muita coisa da Polícia Militar, do comando, não chega para o governador. E nós esperamos que o deputado Mauro Bragato convença o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo a rever esse absurdo, a rever essa... Não dá para falar outro nome. Eu gostaria que, daqui uns dias, Sargento Sérgio, trazer esses 3 policiais aqui para que possamos homenageá-los, mostrar que nós somos contra o que aconteceu, essa aberração que aconteceu do comando da Polícia Militar não pode ficar em branco. Pois não, Excelência. 1 minuto para concluir. Pela ordem, vereador Salim Mater. Peço a palavra a seguir, cedo todo o tempo, vereador Vadinho. Peço que acrescente 5 minutos do tempo cedido pelo doutor Salim ao tempo do vereador Edvaldo Sabel. Sargento Sérgio. Senhor presidente, queria cumprimentar o nobre vereador Vadinho. Suas palavras, vereador, traduzem exatamente o sentimento dos policiais militares. Nós, nessa Casa de Leis, não poderíamos, nessa noite, de mostrar a nossa indignação com esse fato de... Isso não é nem a transferência, são ameaças, ô vereador. Ameaças ao policial militar que está no fronte. Então, nós faremos, numa sessão próxima, vereador, por sua sugestão, uma homenagem a esses bravos policiais, porque eles passaram por isso, porque correram um risco de vida naquela noite, numa perseguição a um veículo suspeito com droga no seu interior. Obrigado, vereador. Sargento Sérgio, eu tenho muitos amigos policiais. Tive muita liberdade já com o tenente-coronel, os que já passaram, e tenho muita liberdade com os policiais, e eu sinto a revolta deles com essa situação. Eu sinto a revolta dos familiares desses policiais com essa situação. E eu sinto a revolta da população ouriense com esse acontecido. Por quê? Se nós estamos num índice de criminalidade baixo na nossa cidade, que se tornou referência, nós estamos premiando os nossos policiais, encaminhando eles para São Paulo. Eu vi algumas matérias, não foi só na cidade de Ourinhos que aconteceu isso, foi no estado de São Paulo. Existem situações e existem outras situações. Agora, no caso dos policiais de Ourinhos, enquanto todos nós e a população deveria reverenciar esses policiais, aplaudir esses policiais, nós devemos muito a esses policiais. Aí transferem eles à revelia. Você não pode reagir. Você pega alguns bandidos, traficantes, aí nas vilas, e ele não pode prender o bandido, o traficante, que eles vão reagir e você não pode fazer nada. Eles vão atirar e você tem que se esconder das balas. E aí vem mais uma vez a colocação do vereador Cícero. Você precisa escolher ou a morte ou a transferência. Meu Deus do céu, tenha santa paciência. Nós estamos num momento de aplaudir, de reverenciar, de fazer alguma coisa diferente para que esse nível continue em Ourinhos, nível de policiais,
Agora, eu espero realmente que o deputado Mauro Bragato, eu tenho certeza que eu entreguei nas mãos do deputado, eu pedi para o deputado, para que ele fale com o comando geral, se não resolver, que fale com o governador. Mas isso não pode continuar assim. Você tem os melhores policiais, aí eles são transferidos. Esse é o prêmio que eles estão recebendo. A população não entendeu, os policiais militares da cidade de Ourinhos não entenderam, os policiais militares do estado de São Paulo não entenderam, as famílias desses policiais não entenderam, e eu acho que o mínimo que nós podemos fazer, nós, quanto poder legislativo, é ficar lado a lado com esses policiais. E não é só esse pronunciamento, não. Além dessa moção, eu também vim durante a semana aqui, a minha moção seria um pouco mais pesada. Nós teríamos que fazer, mas Vossa Excelência já fez. Então nós vamos assinar essa moção e vamos ficar lado a lado com esses policiais, até o fim. Enquanto eles não reverterem essa situação, nós estaremos usando a palavra, se pronunciando em favor dessas pessoas que nós temos que aplaudir e muito. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Santiago. Permissão fazer uso da palavra do assento? Permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria de discutir dois requerimentos de minha autoria apresentados nessa noite. Um é o requerimento número 1750/2020, em que requer informações sobre a possibilidade de se realizar fiscalização rigorosa junto às agências bancárias devido às enormes filas formadas nas áreas externas dessas instituições, deixando os clientes expostos às intempéries, principalmente nesse período de forte calor, causando diversas ocorrências de problemas de saúde com essas pessoas. Senhor presidente, nós tivemos essa semana, até teve a presença de mais 2 vereadores, tivemos em alguns bancos, na Caixa Federal principalmente, passamos ali pelo Banco Itaú, e nós levantamos uma preocupação muito grande que a nossa população está passando. O nosso povo, senhor presidente, está sendo tratado com muita indiferença por parte das agências bancárias da nossa cidade. Eles não estão respeitando a nossa população, não estão respeitando os nossos idosos que trabalharam uma vida inteira e que hoje vão às agências bancárias para receber a sua aposentadoria, talvez algumas senhoras que vão lá receber as suas pensões, ou até mesmo o auxílio que o presidente liberou e que muitas famílias hoje estão dependendo e estão vivendo desse auxílio do governo federal. Muito me preocupou, senhor presidente, a visita que nós fizemos nessas agências. E eles, além de não respeitarem a nossa população, eles não estão tendo respeito com ninguém. Com ninguém. Está uma vergonha o que o banco está fazendo. Imagina, excelência, essas 2, 3 semanas últimas aí, o calor que fez na nossa cidade, quantas pessoas ficaram expostas a esse calor, com mais de 43 graus aí, que fez. E mais uma pergunta, excelência, se tivesse chovido, como que essas pessoas ficariam dentro desses bancos, que eles não estão atendendo a nossa população? Eu fiquei muito chateado com isso, e é uma situação que nós temos que resolver. Eu estava até conversando com alguns vereadores, para a gente dar um prazo, acredito que essa semana, para que a prefeitura chame o banco, e a gente também divida essa responsabilidade com a prefeitura, em fazer uma reunião com essas agências bancárias e oferecer um mínimo de tratamento possível a essas pessoas. Senhor presidente, ao meu ver, esse gerente do banco, eu não sei quem tem essa responsabilidade de deixar essas pessoas para fora, porque eu estou vendo que para essas pessoas, eu acho que acabou a pandemia, vereador Vadinho. Eu acho que para esses gerentes de banco, as aglomerações que estão acontecendo na porta dos bancos, está sendo normal. Para eles, eu acredito que deve ter acabado a pandemia.
passamos um momento muito ruim, até essa casa fez um pedido de 1 minuto de silêncio a uma funcionária do Banco Itaú. O Banco Itaú ficou 15 dias, mais de 15 dias, fechado em decorrência de uma funcionária que morreu com Covid-19. Mas o próprio banco, Banco Itaú de Ourinhos, eles não têm respeito com a nossa população. Que essa semana, na quinta-feira reabriu, Excelência, na quinta-feira reabriu, e a nossa população, a fila chegava na esquina de cima. Isso não é forma de tratar a nossa população. E mais uma que eu quero deixar, que nessa visita que nós fizemos, nós pudemos ouvir alguns funcionários de diversos bancos, e o banco, ele tem cortado os funcionários, tem cortado os bancários que estão há muitos anos. Para quê? Economizando na sua folha salarial e deixando o nosso povo à mercê de várias situações, causando um desemprego por parte dos bancários. Senhor presidente, eu gostaria de continuar com a fala como líder do DEM. Vossa Excelência tem 5 minutos. Então, Excelência, só para concluir, eu estou solicitando nesse requerimento de número 1750, uma fiscalização mais rigorosa por parte da Prefeitura, e sim, vamos dividir também a responsabilidade com a Prefeitura para que a gente possa punir os bancos se for necessário. Senhor presidente, também eu não poderia deixar de falar do requerimento 1747, em que eu solicito eu gostaria que nós tivéssemos no nosso município uma ambulância só para atendimento pediátrico. Uma ambulância que ela possa ser exclusiva só para o atendimento das nossas crianças. Então, senhor presidente, é uma coisa que tive a oportunidade de conhecer em alguns lugares e eu achei fantástico esse projeto. Então, gostaria que fosse implantado também no nosso município essa ambulância exclusiva para o atendimento das nossas crianças. Era isso, presidente. Eu precisar de gente que dizer que vai votar. Com a palavra, vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores e aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de enaltecer o requerimento 1750/2020 do meu amigo vereador Santiago. Eu quero 750. Eu quero dizer para Vossa Excelência tem toda a razão, e eu quero ser mais incisivo aqui. É uma pouca vergonha o que os bancos da cidade de Ourinhos estão fazendo com a nossa população. É desumano. Nós tivemos aqui, vereador, outro dia, uma fila na Caixa Econômica Federal da rua Altino Arantes. Uma cliente que passou mal teve que chamar o SAMU para atender a pessoa. Então, assim, o banco é a instituição que mais tem dinheiro neste país. Agora, estão com funcionários em números reduzidos, filas absurdas, não tem um banheiro químico, não tem uma água para ceder para os clientes. Alguns bancos têm um atendimento péssimo, que a pessoa fica lá 1, 2, 3 horas na fila, para ir o atendente chegar e dizer: o sistema falhou. Aqui não é aqui, a senhora tem que ir em outra agência. Então, assim, os bancos eles estão mandando do jeito que eles querem. E por isso eu quero enaltecer aqui o requerimento do vereador Santiago. Vossa Excelência foi feliz, tem o meu apoio e vou propor para Vossa Excelência, se me der liberdade, de amanhã nós fizermos uma reunião na prefeitura com o setor de fiscalização, para que a gente cobre destes bancos, se virem, coloca mais funcionário, dê um atendimento digno para a nossa população. E ainda, senhor presidente, pedir para aqueles que estiverem nos assistindo, vereador Santiago, que denunciem os maus atendimentos dentro das agências bancárias. Porque ficar 2, 3 horas na fila do banco e ainda ter um atendimento péssimo, de má qualidade,
porque nós não temos culpa se eles estão lá estressados, porque tem muita gente para atender. Então o banco se vire. E vou dizer para Vossa Excelência, para que a gente seja mais incisivo na próxima sessão, que se não tiver alguma melhora, vereador Abel, para que nós possamos, sei lá, chamar a polícia, mas que eles passam a respeitar. Esse vereador aqui foi testemunha ocular do que está acontecendo nas agências bancárias da nossa cidade. Então eu quero dizer para você, cidadão, para você, munícipe do bem, para você, pai de família, que vai lá receber o seu auxílio e não tem um atendimento digno, não tem tem um atendimento de má qualidade, e não tem sequer um representante do banco, porque quando você vai lá, você pede para chamar o gerente geral, aí todo mundo quer mandar. Não acha o gerente geral da agência, não fala com o munícipe. Então eu quero dizer que Vossa Excelência tem o meu apoio, conta comigo e dizer para os munícipes da nossa cidade: denunciem, chame a polícia, mas não deixa vocês receberem um atendimento. O banco, ele tem obrigação e tem dinheiro para contratar mais funcionário, para poder colocar ali uma cobertura que tenha o mínimo, uma sombra, colocar ali um bebedor de água ou alguém para distribuir água, senhor presidente, potável para aquele cidadão que está ali 1 ou 2 horas na fila. Então, o vereador Santiago tem meu apoio, eu acho que pode contar com a maioria dos vereadores nesta casa para que tomem providência. E amanhã, vereador, nós fazemos uma reunião e nós, segunda-feira, voltamos a falar nesse assunto que é de extrema importância. Parabéns, meu amigo, por esse requerimento. Muito obrigado, senhor vereador. Com a palavra, vereador Flávio Luiz Ambrosim. Senhor presidente, nobres pares, eu também não poderia deixar de vir à tribuna e falar desse requerimento, o requerimento 1750, do vereador Santiago. Ouvi atentamente os vereadores que me antecederam, que discutiu sobre esse requerimento, que disseram que é uma pouca vergonha, que é desumano, da forma que a nossa população vem sendo tratada. E tenho que concordar. Só que a culpa disso, a culpa é da Prefeitura Municipal de Ourinhos. E eu vou dizer por quê. Nós temos uma lei municipal, Lei Complementar 557, que é muito clara, que a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, tem que fiscalizar, tem que multar esses bancos que tratam a população dessa forma. A lei existe, a lei é de minha autoria. E várias vezes bancos foram multados, tiveram que pagar multas altíssimas. Só que, infelizmente, nós não vimos uma fiscalização por parte da Prefeitura nos últimos 4 anos. E esse vereador cobrou através de requerimentos. Se os bancos vinham sendo multados, se havia fiscalização. Não, mas para multar os pequenos comerciantes, parece que há fiscalização. Mas por quê? Para multar as agências bancárias, aonde que a população está sendo tratada dessa forma, não há fiscalização. Nós apresentamos a lei, foi aprovada por essa casa, e a lei é um instrumento para o poder público utilizar em benefício da população. Mas não, leis importantes como essa, parece que o Poder Executivo simplesmente ignora. A lei é o instrumento, está muito claro, 15 minutos e dias normais, dias especiais, véspera de feriado, ou depois de feriados, 30 minutos. Só que a Prefeitura Municipal não fiscaliza.
A lei já existe, vereador. A lei já é o instrumento. A prefeitura tem que pegar essa lei, os fiscais das prefeituras, que muitas vezes vão no pequeno comerciante e multa, tem que pegar essa lei e ir lá nos bancos. Inclusive, há uma placa em cada agência bancária da cidade. Mas muitas vezes eles tentam esconder essa placa do tempo de espera e o número para fazer as denúncias. Então, aqui, mais uma vez, vou solicitar que a Prefeitura Municipal cumpra a legislação, faça o banco cumprir a lei, para atender bem a nossa população, para atender bem o nosso munícipe, e não ficar, como o vereador disse, essa pouca vergonha na nossa cidade, das pessoas ficando horas e horas na fila. Nós precisamos aqui, a casa, nós temos vários requerimentos sobre o assunto, infelizmente carente de respostas, e muitas vezes os bancos foram autuados e tem multas altíssimas. Quanto mais reincidente for, a multa é maior ainda. Mas só que não tem fiscalização, eles têm medo do quê? Só vai ter medo a hora que realmente começar a levar multa de 50, 100 mil reais. Aí sim, eles vão se preocupar com a população. Aliás, eles não se preocupam com a população. Eles se preocupam com o dinheiro. Mas preocupando com o dinheiro, a hora que vinham as multas, aí sim eles vão atender bem. É necessário a lei ser cumprida. Essa casa ser respeitada, porque aqui nós damos o instrumento para o Poder Executivo. Então, aqui tem o instrumento para vocês fiscalizarem. A lei está aqui. Vai lá e multe esses bancos que não respeitam a nossa população. Mas, infelizmente, esse setor, para essas grandes instituições bancárias, cruzam os braços. Parece que não, que está tudo bem, e não está. Ficam 1, 2, 3 horas numa fila, como o vereador Santiago disse, no sol, fora da agência bancária, sem um mínimo respeito. E a população precisa ser respeitada. Então, gostaria que o Poder Executivo faça cumprir a lei. Amanhã mesmo. Não precisa fazer reunião. É pegar os fiscais e ir nas agências bancárias. É o secretário de Finanças assistindo essa sessão. Fala, não, amanhã os fiscais vão nas agências bancárias. Vocês vão ver que começa a melhorar a situação. Mas se não ir fiscal, se não tiver multa, vai continuar da mesma forma. Era isso. Continue em discussão, pela ordem. 2 minutos. Só para esclarecer, a forma que o vereador falou, dá a impressão que esse vereador desconhecia a lei. Só quero esclarecer a nossa população que quando o vereador criou essa lei, eu também estava nessa casa, não como vereador, mas eu acredito que eu estava como diretor. E em certas situações, a gente também tem que avaliar o momento, não podemos só chegar e punir. Pelo que nós já sabemos da prefeitura, os bancos já foram advertidos. E, quando foi criada a lei, a gente não tinha uma pandemia que nós temos hoje. Nós não tínhamos também o auxílio emergencial que também foi dado pelo governo. Não estou aqui passando a mão e nem em banco, nem em comerciante, e nada. Que a lei ela tem que ser aplicada para todos. Então, eu quero deixar claro para a nossa população que eu conheço, a lei existe, e o que nós queremos é uma reunião para que a gente consiga chegar num consenso para que resolva o problema que a nossa população vem passando em relação a essas filas do banco para fora dos bancos. Era isso, presidente. Excelência. Pela ordem, vereador Flávio. Eu solicito a palavra como líder do PL. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, é só para deixar claro, em nenhum momento
eu citei que o vereador desconhece da lei. Mas só que a situação das agências bancárias e a lei, ela não diz advertência. Artigo 6º. O procedimento administrativo visando a apuração da infração e aplicação da penalidade será iniciado com a denúncia do usuário ou com a verificação pelo setor de fiscalização da municipalidade do não cumprimento dessa lei complementar. Uma advertência seria numa primeira situação, mas nós estamos observando aí que durante anos e anos e anos não há fiscalização. Eu até gostaria de ver, e vou apresentar um requerimento novamente, solicitando quais foram as ações, quais foram as providências que a Prefeitura Municipal vem tomando em relação às agências bancárias, em relação à lei, porque se ela fez advertência e não autuou os bancos, alguma coisa errada, alguma falha tem, Excelência. Era isso. Continua em discussão? Não? Não havendo, então, mais quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com fundamento no inciso 33, pela ordem, Abel Fel. Presidente, o fundamento no regimento interno requer a mesa ouvir do outro plenário o adiamento da discussão e votação dos requerimentos destacados para a próxima sessão ordinária. Eu vou pedir uma gentileza, a gente vai dar seguimento aqui no roteiro e aí, posteriormente, eu peço para o senhor fazer novamente a solicitação para a gente cumprir aqui o roteiro, tá? Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Nessa sequência, então, nós passaríamos a deliberar as matérias destacadas, inclusive as remanescentes da 26ª, da 27ª e da 31ª sessão ordinária. Solicito, então, vereador Abel Fiel, que faça a solicitação novamente para mim que eu possa colocar em deliberação do plenário conforme o artigo do regimento interno. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência, requer à mesa, ouvido do outro plenário, o adiamento e discussão da votação dos requerimentos destacados para a próxima sessão ordinária. Eu só vou acrescentar para ficar bem clara a todos os senhores vereadores que eu acho que Vossa Excelência está querendo o descaso, o adiamento de todos os destaques da remanescentes da 26ª, 27ª e 31ª sessão ordinária, é isso? Isso, Excelência, exatamente isso. Conforme o artigo 159, inciso 4º, nos permite, e eu coloco em deliberação do plenário o pedido do vereador. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento verbal do vereador Abel Fiel pelos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, tendo em vista o adiamento do destaque, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a supressão do intervalo regimental, tendo em vista alguns outros vereadores para fazer a sua discussão final dos requerimentos. Eu só vou consultar, antes de colocar em deliberação do plenário, se há algum orador inscrito para o pequeno expediente. Conforme informou o primeiro secretário, não há nenhum orador inscrito para o primeiro expediente. Então, coloco em deliberação do plenário o pedido do vereador Santiago. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos para cumprir o parágrafo 3º do artigo 118 do Regimento Interno. Comunico aos senhores vereadores que o tempo para participação pessoal está
Antes disso, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de se inscrever. Que está encerrado, então, vereador Caio Lima. Não havendo, então, matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Cícero, investigador. Com a palavra, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, eu quero falar de uma indicação minha, número 719, 2020, datado em 20 de maio de 2020, onde eu solicito implantação de redutor de velocidade, tachões ou lombofaixas na rua Cardoso Ribeiro. Aqui eu destaquei, senhor presidente, na altura do número 982. Mas não tenha dúvida que pela extensão da Cardoso Ribeiro, haveria necessidade aí talvez de 2 ou até 3 lombofaixas ou redutores. Senhor presidente, verificando as redes sociais essa semana, me deparei com uma matéria em que ali no cruzamento da Dom José Amarelo com a Cardoso Ribeiro, envolvimento de um motociclista em um acidente com um veículo. O condutor da moto foi arremessado cerca de mais de 10 metros ali, caindo entre trilhos afixados daquela esquina ali. Esses trilhos já existem ali justamente pelo emprego da velocidade que é empregada naquele local, para evitar que em determinado acidente um veículo possa acabar entrando ali no prédio que antigamente era uma farmácia. Senhor presidente, a gente tem feito requerimentos, indicações em relação a Cardoso Ribeiro. É uma rua comercial, há também residências, mas com o advindo do shopping, essa avenida ela se tornou uma avenida centro-bairro. E a velocidade empregada por veículos ali é muito intensa. Vários comerciantes ali do local têm me procurado com a finalidade de que a gente faça chegar ao poder público um radar ou uma lombofaixa ou um quebra-mola. O fato é, senhor presidente, que a administração precisa tomar providências no sentido de reduzir a velocidade de veículos ali. Valer-se aí da legislação, seja através de radar ou então a lombofaixa ou quebra-mola, mas é imprescindível que se tome providência. Então, eu gostaria muito, senhor presidente, de deixar registrado nessa casa, para que futuros acidentes, a gente até torce para que não ocorra, mas na eventualidade de ocorrer, a administração não alegar desconhecimento sobre esse fato que vem diariamente, semanalmente, aí, noticiado aí por moradores e pessoas que residem ali na Cardoso Ribeiro, a partir do shopping até o trevo da Raposo Tavares. Senhor presidente, eu quero nessa noite aqui também falar de 3 requerimentos. Quero falar aqui do requerimento 1455/2017, 2352/2018 e 2533/2019. Senhor presidente, são 3 requerimentos elaborados aqui pelo vereador Flávio Luiz Ambrosim. E os requerimentos dizem o seguinte: reiterem seu inteiro teor o requerimento número 1012/2018, que requer informações que se há estudo ou projeto para resolver o problema de enchente na rua Machado Florense, próximo ao número 439. Senhor presidente, eu me vali hoje desses 3 requerimentos. Final de semana, eu fui procurado por um morador da Machado Florense. O mesmo se encontra angustiado, apreensivo. Chegou até a contratar um perito. Esse perito foi até a sua residência, realizou estudos ali pela geografia da Machado Florense e a construção da sua casa. A notícia foi de que a água, num caso de enchente, porque ali é um local, senhor presidente, de recorrência de enchentes. Entra a gestão e passa a gestão, e a Machado Florense continua com o mesmo problema de alagamento. Alagamento que leva todo o asfalto realizado, pode-se passar na Machado Florense e verificar que a condição da malha asfáltica lá é péssima. Inclusive, eu tenho até um pedido de pavimentação asfáltica ali, atendendo a solicitação dos moradores, porque hoje é a via de acesso para quem sobe para o centro a partir do advindo do shopping. A Machado Florense, ela sai ali da Ângelo Cedassari e ela que joga o bairro para o centro. E o estado dela é péssimo na malha asfáltica.
E eu acredito até que ela não tenha sido realizado o asfalto por esse problema de enchente, que será um trabalho completamente perdido se não se der solução a essa enchente. E falando com esse morador, a partir desse perito, o perito chegou a apontar para ele, dentro de sua residência, o nível aonde que a água chegará em caso de enchente na Machado Florence. E com a construção, o aterro de alguns terrenos ali próximos às mediações, o escoamento dessa água ficou ainda mais prejudicado. Então, a água deve invadir as residências ali com muito mais violência, causando inúmeros prejuízos ali aos moradores, seja de imóveis, colocando em risco todos os moradores daquela região ali onde ocorre o alagamento. E se tratando disso, senhor presidente, eu tentei no final de semana, atendendo a solicitação desse morador, tentei falar com o secretário de obras. Tentei por algumas vezes falar e não consegui ser atendido por ele. Mandei mensagem também, senhor presidente, também não houve retorno por parte do secretário de obras. Então nós, na condição de vereadores nessa casa, representando a população, a gente não tem condição de falar com um secretário simplesmente para poder saber se há a possibilidade de encaminhar uma máquina já anteriormente noticiada para o morador que haveria ali sim alguma obra, né, para que pudesse, algumas ações para que pudesse inibir essa enchente no caso de chuvas torrenciais, e eu não consegui falar. Então, a gente, na condição de vereador, a gente se sente impotente diante da atual administração. A gente media situações entre a população e o executivo, e a gente simplesmente ignorado, levando em conta que o prejudicado é a população. Nós somos meios de comunicação, meios de que se faça chegar ao executivo a necessidade. Uma simples pergunta para o secretário de obras: se há possibilidade de conseguir levar uma máquina para o local para que faça a obra necessária ali para que possa, pelo menos, amenizar, inibir essa questão do enchente. Eu digo isso, senhor presidente, porque eu falei com o morador e o morador vem entrando em contato com o secretário de obras. E a promessa de realizar essa obra, ela existe, foi feita. Só que no último contato do morador com o secretário, a máquina estava quebrada. Então, levando ao morador, que aguarda apreensivo uma solução, fica difícil ter a tolerância para que não se alugue uma máquina, não se promova uma ação mais iminente com a finalidade de poder sanar esse problema. Então eu venho aqui, senhor presidente, deixar registrado nessa casa, atendendo a solicitação dos moradores da Machado Florence, através desse requerimento que, inclusive, comuniquei ao vereador Flávio Luiz Ambrosini, que faria uso dele, porque os requerimentos são deles, mas a prioridade aqui são os moradores daquele local. A administração ela tem que levar uma solução. Chega de prejuízo, chega de enchente, chega de perda de patrimônio daqueles que há anos e anos aguardam por uma melhoria ou por uma solução, pondo enfim essa enchente ali na Machado Florence. Era isso que eu tinha, senhor presidente, muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, fim do horário regimental, comunico que a próxima sessão ordinária será rezada excepcionalmente em virtude do feriado do dia de Nossa Senhora da Aparecida, no dia 13 de outubro, deixar bem claro, será realizada a sessão ordinária excepcionalmente em virtude do feriado do dia de Nossa Senhora da Aparecida, então no dia 12 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.